Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina aqui no canal, beleza, galera? Vamos para as informações, bater aquele papo, aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Para você que está inteirado hoje, aí tem Vascão da Gama aí pela Sul-Americana, mas antes das informações aí, ó, curta, se inscreva, aperte o sininho, vai receber notificação em todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Se você continuar abençoando e ajudando esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Eu já falei aqui, ó, a gente está na metade do caminho para uma monetização, tá? Estamos aí, falta uns 15 e algum quebradinho aí para a gente bater 1000 inscritos. Muito feliz com o resultado até o momento aqui, muito agradecido e muito obrigado a todos vocês, beleza? E ó, lembrando, na descrição do vídeo aqui, tá? Sempre tem um link ali dos cabras aí, os caras bons que falam de Vasco, fazem live, né? Toda hora, pra tá aí resenhando aí, falando tudo sobre Vasco. Tá aí, essa galera, se inscreva lá no canal dessa rapaziada. Vamos lá, Sul-Americana, vamos lá, produção, me ajuda aqui, produção me ajudando. Sul-Americana, Vasco vai estar jogando contra o Melgar, São Januário, sabemos que ontem o Melgar fez um treinamento, tá lá na Urca, lá dentro do campinho de treinamento que tem lá do Exército, lá pertinho da Urca. E aí agora, hoje às 19 horas em campo, São Januário, Vasco e Melgar. Lembrando, tá, que quando o Vasco viajou para Arequipa, 2.450 metros de altitude, Vasco jogou contra Melgar, lá no Peru, e foi 3-3, tá? Onde teve aí 67, 68, 69 bolas alçadas dentro da área do Vasco, onde o Vasco não conseguiu se defender, ganhando até os 35 minutos do segundo tempo, tá? A equipe do Melgar por 3-1, eles conseguiram empatar. E se tivesse mais 5, 10 minutos, eles também virariam esse jogo, tá? Já que o Vasco já deixou de ser o time da virada. Agora é o Vasco que toma as viradas, e isso os recordes dos últimos jogos nos lembra e diz muito, né? Então, tá aí, Melgar é o segundo na tabela. Primeiro Lanús, segundo Melgar, terceiro Vasco da Gama e quarto Puerto Cabello. Puerto Cabello também vai jogar no mesmo horário contra o Lanús. Cachorro morto, não se bate, tá? Pode estar colocando um Lanús aí, todos os seus reservas, não esquentar a cabeça aí com o Puerto Cabello, de repente nem ganha, só o Vasco que não ganha do Puerto Cabello. Perde ainda, perde feio ainda pro Puerto Cabello dentro da casa dos caras, na Argentina, né? Mas aí o Lanús aí venceu, ou vence, e tá vencendo, e vai passar aí em primeiro lugar na primeira chave da Sul-Americana. Vasco, se empatar, não passa. Se Vasco perder, também não passa. Então, a única coisa que o Vasco pode fazer hoje é entrar dentro de campo e vencer se quiser se manter vivo dentro da Sul-Americana. Lembrando a repescagem, galera. Eu sempre falo aqui, e lembrando o último vídeo de ontem. A repescagem vai ser o terceiro lugar da Libertadores para o segundo lugar da Sul-Americana. Vai ter um sorteio, eu já trouxe isso aqui, dia 2, tá, de junho, vai ter um sorteio da Copa do Brasil e da Sul-Americana em horários diferentes, tá? E a gente vai fazer essa cobertura aqui no canal Falando de Vasco. E aí a gente vai descobrir qual vai ser o próximo adversário. Estou falando como se o Vasco já ganhou do Melgar, né? Primeiro tem que ganhar do Melgar para saber se vai ou não vai conhecer o seu próprio adversário. Próximo adversário. Se não ganhar, a gente vai conhecer o próximo adversário do Melgar. Aí a gente vai ver se deu graças a Deus ou não. O fato é que o Vasco deu muito mole, foi insuficiente, até mesmo para estar ganhando uma grana, para estar ajudando o Vasco com todo esse caminhão de dívidas. E quando fala em dívida, tem notícia aí também, tá? Vamos lá. Juiz da partida, como prometido, falei que ia trazer aqui no canal, é o John Espina, tá? Um juiz aí truncado, camarada, não dá qualquer falta. Galera, fala pro Berrete, não adianta se jogar no chão que esses caras não dão falta. Ele é argentino, ele tá ciente disso, pô. Ele tá ciente disso. Sala do VAR é o Keina, Jim Menezes, né? Jim Menezes, é bem diferente, né? A gente está acostumado com Menezes, aqui é Jim Menezes, né? É o Keina Jim Menezes no VAR e o juiz é o John Ospina, beleza? Desculpa aí a ranhura aí do nome
do camarada na sala do VAR, beleza? Transmissão, único canal Paramount Plus. Você que tem assinatura aí, os canais fechados, vai conseguir assistir esse jogo às 19 horas de São Januário. Caso ao contrário, tem que fazer ali aquele cadastrozinho e você consegue aí ter aí 15 dias de 0,800, depois você pode cancelar, beleza? Detalhes da partida, tem uma provável escalação, a gente já tem uma ciência mais ou menos como vai entrar o Vasco da Gama dentro de campo, até o momento que eu gravo ainda não foi lançado, mas o Hugo Moura não vai participar desse jogo, tá? Tomou um cartão vermelho esse último jogo contra o Melgar, tá? Lá na Argentina, e agora não vai estar jogando. E lembrando que Paulinho também tomou um amarelo, então tá aí os dois pendurados. A escalação para a noite à tarde, né, é o Léo Jardim, PH João Vitor, a provável escalação, tá? Léo Jardim, PH João Vitor, Luiz Gustavo, tá fazendo bons jogos, tá? Piton. Falaram assim, Luiz Gustavo saiu porque cansou. Não, Fernando Diniz contra o Fluminense, ele entendeu. Tomou amarelo, ele já tirou ele, já logo de cara. Quem tomou amarelo, ele foi tirando, tá? Então não foi porque estava cansado. O garoto tá indo muito bem em suas partidas. Então temos Léo Jardim no gol, PH João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Matheus Carvalho, não acredito que ele vai entrar com força, não acredito, até porque precisa de mais força para combate, tá? Contra o Melgar, que vai vir com tudo aí, querendo aí uma vitória, tá? Para se garantir aí na segunda da tabela G aí da Sul-Americana. Então, o Matheus Carvalho vai estar vindo, vai vir o Tietê, um cara que cada vez mais tem ganhado aí minutagem e considerando aí que ele é o titular mesmo para esse time. Coutinho voltando, Coutinho estava suspenso no Campeonato Brasileiro e não na Sul-Americana, então o Coutinho está jogando. Ryan tem feito boas partidas, tá? Nuno Moreira, que contra o Fluminense jogou abaixo, mas é alcançar 60% aí. O controle de carga aí tá de olho, os camaradas tá cansado, não tem muito o que fazer, e o Verrete Pirata da Colina na frente, tá? Então, Léo Jardim, PH João Vitor, Luiz Gustavo, Piton, Matheus Carvalho, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e o Pirata da Colina torcer aí pro Vasco fazer uma vitória, trazer uma vitória para os ânimos levantar, perder um clássico agora, é muito ruim perder de clássico, principalmente de virada contra o Fluminense. Já trouxe aqui uma tabela aqui que tá feio pro Vasco contra os clássicos, então tá na hora de o Vasco aí se redimir com a torcida, tá? Porque até o momento, só aquele Fortaleza lá 3-0 que deixou a gente bem animado com a vinda do Fernando Diniz, que também não é o culpado, tá? Dos resultados pífios que o Vasco tem produzido, tá? Vamos falar aí sobre o Jair, tá? O Jair tá sendo especulado, a gente sabe aí que o seu empresário foi até a rede social, se manifestou porque o Vasco está fazendo de uma forma errada, dispensando o ativo, o jogador, tá, do Vasco de qualquer maneira, como se fosse um feirante, né? E, irmão, não temos que esperar o contrário disso, tá? Vindo do Pedrinho, vindo do Felipe, você vai esperar o quê? Né? Profissionalismo? Tá difícil. Eu vou te explicar até o final desse vídeo porque não há o que esperar mais desses caras. Não há, tá? Então, não seria diferente com um cara que ganha 900 conto, tá? 900 mil dentro do Vasco, que tem sido inoperante desde a sua chegada aqui no Vasco. Ainda chegou, conseguiu fazer alguns jogos, um ou outro, jogou bem e tal, mas infelizmente não foi o de se esperar do Jair. Aquele Jair do São Paulo, aquele Jair lá do Atlético Mineiro, tá? Em 2023, Jair que não conseguiu se consagrar e perdeu de fato o espaço. Paulinho também, um outro também que por enquanto é irreconhecível seu futebol depois da sua lesão. Lembrando que Jair também passou pela mesma lesão, ficaram aí 8 meses fora dos campos. E o Paulinho está tendo por enquanto uma oportunidade de mostrar seu futebol e voltar de novo. Tem todo um processo, então infelizmente a gente tem que entender isso da parte do Paulinho. Mas falando da saída, tá, do Jair, ele foi oferecido ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vai querer ele, tá? É a mesma coisa assim, ó, me dá esse jogador. Não, toma de volta, eu não quero mais, tá? Então o Atlético Mineiro já disse não. Atlético Paranaense, Ceará também, muito interessado no Jair. E São Paulo, tá? Entrou nas negociações, provavelmente vai estar saindo uma negociação por 8 milhões. Olha aí, por 8 milhões o Jair pode estar saindo do Vasco e não se espasme, tá? Se caso o Vasco dividir uma pontinha do seu salário com São Paulo, tá?
Fica de olho nisso daí também. Matheus Carvalho tá entrando na graça de alguns times da MLS, tá? Isso aí, norte-americanos. Tá vindo aí sempre o Vasco para estar levando os jogadores do Vasco, né? Já reparou isso? Max Domingues, tem uma galera aí, tudo indo para MLS, né? Vamos lá. E aí, essa via de canal, né? Vasco e os americanos, tinha alguns olheiros no Maracanã observando aí alguns jogadores do Vasco, e Matheus Carvalho tem caído na graça desses olheiros aí da MLS. Então, Matheus Carvalho pode estar saindo do Vasco, não tem nada concreto, não tem uma informação concreta, tá? Por enquanto é só uma especulação, tá? Visual aí, estão falando um papo aí de 25 milhões ou a 30 milhões aí, de 30 milhões aí do Matheus Carvalho, conhecido como Matheus Cocão, para estar saindo do Vasco da Gama. Beleza, galera? Então essa é a informação sobre esses dois ativos. Um detalhe, o empresário do Fernando Diniz, ele está entrando aí em algumas conversas com o Pedrinho e querer ajudar o Vasco a fazer uma correção nessa janela. A gente está ciente que o empresário do Fernando Diniz, tá? Ele tem os ativos, tem os seus jogadores e tem também aí uns scouts aí por fora para estar fazendo algumas transações. Então, o cara se manifestou, tô aqui, se precisar de ajuda, a gente melhora esse elenco aí. E a pedido do Diniz, isso casaria muito bem, já que o Felipe Maestro e o Pedrinho não têm feito as coisas da forma profissional. Foram 2 janelas e não conseguiram fazer uma correção decente, tá? Para o Vasco da Gama. Tá aí um monte de cabeça de bagre indo embora e ainda consiste ter mais cabeça de bagre para poder estar saindo desse elenco, tá? Então, vamos ver que novela vai dar. Mas aqui ainda no vídeo tem mais história para te contar. Ó, lembrando, eu vou estar deixando aqui na tela agora, nesse momento, os 3 jogos que o Vasco vai fazer. Hoje contra o Melgar, Sul-Americana. Depois nós vamos ter sábado, tô aqui, produção, me ajuda aí, produção. A produção vai me ajudar aqui. Próximo sábado, dia 31, tá? Essa semana de maio, às 21 horas, vai ter Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário. Lembrando que Red Bull Bragantino tá na 4ª posição, tá? Tá lá no G4, venceu o Juventude por 1-0, não foi aquele futebol todo, tá? Que nos assustou quando eles jogaram lá na Copa do Brasil, lá que deu de 6-0 lá no Paysandu, os caras decolando, correndo. Até o Thiago Life aí, ele tava falando, né, que o Red Bull Bragantino aí, os caras correm pra caramba, canela fina, decola. E coitado do Vasco, eu trouxe isso no canal ontem também falando, porém, trouxeram o futebol um pouco abaixo daquilo que a gente viu contra o Paysandu, mas eles têm essa semana toda livre. Vasco joga hoje, terça-feira, tá? O Red Bull Bragantino não joga Copa do Brasil, não joga nada, não joga mais nada, só vai jogar contra o Vasco no sábado. Então eles têm segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para se preparar contra o Vasco aqui em São Januário. Então, Vasco tem que vencer de qualquer jeito o Bragantino aí, porque senão vai ficar casca grossa. Juventude vai pegar o Grêmio. Eu acho difícil o Juventude ganhar o Grêmio. O Sport Recife e Mirassol. Eu acho difícil o Mirassol, do jeito que ele está indo, perder para o Sport, tá? O Santos vai pegar o Botafogo. Estou falando times que estão abaixo do Vasco. Vasco precisa pontuar, tá? Vasco precisa pontuar agora contra o Bragantino, tá? Porque esses times estão pegando só pauleira. Santos está pegando o Botafogo, tá? O Fortaleza está pegando o Flamengo. Então, mais uma... O Vitória está pegando o Corinthians, apesar que o Vitória está com 3 pontos, está muito longe. Mas, e viu essa tabela? Essa tabela, para os caras que estão abaixo do Vasco, tá entendendo? Eles só estão pegando agora a pauleira. Então, se Vasco vencer e esses times que estão abaixo do Vasco perderem, Vasco dá uma distância muito boa da zona de rebaixamento e desses outros times também, entendeu? Então vamos torcer pro Vasco dar a vida dentro de São Januário no sábado. Sul-Americano, tô nem aí, tem que colocar esses moleques em reserva. Bota sub-20, que eu acredito até que vença, tá? A sub-20 eu acredito até que vença, tá? O Melgar hoje à noite, porque esse time titular é incompetente. Eles são incompetentes, bando de perna de pau, tá? Bando de perna de pau. E aí o que acontece? Vasco aí,
conseguindo se concentrar para o Red Bull Bragantino, consegue dar uma respirada. Porque o próximo jogo, como eu deixei aqui na tela, vai ser contra o São Paulo. São Paulo também não está muito bem das pernas, mas está acima. E vai estar pegando aí o Bahia. Então é um jogo aí que eu acredito até que sai até um empatezinho, tá? Então vamos ficar ligando nessas informações aí. Vamos dar o segmento aqui, ó. Galera, tem uma turma aí da internet, um bafafá que só Ramon Dias venceu o Vasco perdeu por Ramon Dias, porque o Vasco venceu contra o Boina, tá entendendo? Aquela rescisão lá de pagar um dinheiro para ele, ele chegou, fez mó vexame com o Vasco aí, foi mandado embora, ele entrou na justiça querendo aí uma grana, os seus direitos, e acabou perdendo na justiça. Uma coisa. Agora, contra o Ramon Dias, ficou um outro bafafá. O cara pedir demissão de uma empresa, tá? Ele ainda consiste em ter os seus direitos. Não entendo nada sobre isso, tá? Mas a gente entende que o Ramon Dias e o Emiliano Dias eram dois ativos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama mandou os caras embora, e os caras, depois que foi mandado embora, eles têm que receber a sua grana. O melhor cara para poder te falar isso é o Marcelo do Vasco em Análise, tá? Entra lá no canal dele, se inscreva lá, porque o cara entende de tudo, vai te explicar melhor do que eu. E Ramon Dias o Vasco tá? Não perdeu. Ramon Dias venceu o Vasco. Certo, errado, meu irmão. O cara tem que receber os seus salários atrasados, tem que receber as suas rescisões, tá entendendo? Da sua multa rescisória. É isso, tá? Certo, errado. Vasco foi incompetente e agora tem que pagar. E isso daí, ó, Ramon Dias, são 866 mil que o Vasco tem que pagar de salários atrasados e mais 15.750, tá? Milhões de rescisão, de multa rescisória. O Emiliano Dias é 644 de salários atrasados e 13 milhões e 200, tá? De multa rescisória. Tá beirando aí uns 300 milhões. 30 mil milhões. 30 mil milhões. Tá? O Vasco vai ter que pagar. Provavelmente o Vasco vai colocar isso aí na justiça, aí nessa recuperação aí, tá? Na justiça. E, cara, dá o jeito, porque os caras, infelizmente, são incompetentes. Fazer o quê, né? E aí, entrando já nesse assunto da incompetência, o nosso presidente Pedrinho, né? O presidente Pedrinho foi convocado pela CBF, tá? Para ser o chefe da delegação da equipe da Seleção Brasileira. Deixa eu explicar uma coisa antes, tá? Todos os presidentes de seus clubes, tá? Eles sempre são chamados para participar. O último que participou, tá? Nessa delegação de equipe, tá? Foi a Leila. Antes disso foi, né, outros presidentes de outros clubes. Então, Pedrinho agora foi chamado, foi cogitado e recebeu aí esse convite pelo o novo presidente Samir Shadaus, né? E aí ele foi convidado para poder participar agora dessa comitiva. E a pergunta é: deixa o Vasco de lado, perto de uma janela, né? Para estar fazendo uma correção, e quem é que vai estar dando esse aval para corrigir essa janela mal feita, tá, de jogadores que não adianta você contratar para botar mais cabeça no banco, você tem que fazer uma contratação de titulares, cara que venha como titulares e entra dentro de campo. É só trocar a camisa do time, botar do Vasco e entrar em campo. Titular é uma coisa, contratação é outra. E quem é que vai fazer isso? Já que o Pedrinho está dando-se o luxo aí participar dessa delegação da CBF, Felipe Maestro, que até o momento, até agora, não foi mandado embora. Ele ainda consiste ainda no seu cargo. É como eu sempre falo aqui no canal, é uma mentira, tá? Uma mentira disfarçada de verdade. E para o Vasco sempre tem data, hora e dia para você contar a história triste. E você vai ver como vai ser essa delegação, tá? Pedrinho lá ganhando suas famas, seu status, tá? Levando lá, quem sabe, lá a sua imagem, mas também o Vasco da Gama. Seria positivo se a casa estivesse em ordem. Como a casa não está em ordem, tá uma bagunça generalizada, eu acho que não deveria nem ter ido. Mas, enfim, né? Como a gente agora está batendo muito nessa tecla aqui, o Lancelot aí acabou
chamando 5 jogadores do Flamengo e a gente está tudo contra a seleção, tá? Porque não tem cabimento levar 5 cabeças de bagre para lá para a seleção, já que até o momento não conseguiu ganhar nada. E ainda tinha jogadores do Flamengo. E por que persistir? É complicado você continuar a torcer para a seleção. Eu acredito muito no meu filho, que não é nem tanto pelos os atletas do Flamengo, mas sim pela persistência dos meus jogadores que não têm trazido positividade para a seleção brasileira. Então a última seleção brasileira que a gente viu decente foi de 2002. De lá para cá é só catástrofe. E as peças continuam as mesmas, tá? As peças continuam as mesmas, sendo o Flamengo ou não. Então eu não sei se a gente continua tendo ânimo para torcer para a seleção. Eu sou um cara que eu perdi. Independente de quem entra lá ou não. Mas enfim. E aí o Pedrinho tá abrindo mão do Vasco, essa é a palavra certa, para poder estar indo para a CBF, para a seleção, tá? E deixando o Vasco na mão do Felipe Maestro e toda a sua corja para tentar fazer uma correção, que tá difícil, tá? Então, galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Lembrando, senhores, eu disse no último vídeo, estaria fazendo uma live mais tarde, cobrindo o jogo do Melgar e Vasco e Melgar. Porém, hoje eu estou dando uma aula de jiu-jitsu, eu estou compromissado com minha turma, então eu só vou poder fazer um pós-jogo depois desse jogo do Vasco. Mas eu vou deixar lá perto do tatame, lá o telefone, lá o jogo correndo, vou tentar ir ver de uma forma ou de outra, enquanto eu dou aula, terminou, venho para casa e a gente vem comentando aí a vitória do Vasco, beleza? Fui!